deixa eu só reforçar a questão da nosso tema aqui de hoje, né? Que a gente definiu já desde mais cedo. É a história de como ajudei a reduzir pela metade uma conta de luz, né? Que eu acho que foi uma história bem legal. Eu acho que quem ficar até o final aí vai se surpreender com tantas coisas que aconteceram lá desde o início. Mas pode começar, vamos aí. Mas eu acho que você poderia se apresentar aí melhor também, de onde você é, quem que você é, né? Só para o pessoal de casa se conhecer também. Então, eu trabalho na Brasolar há um ano com o Sávio, sou atendente de Belo Horizonte. No momento, eu nunca fiz uma live, né? Primeira vez. Então, não sou muito habituada a falar no vídeo, né? Mas vamos lá, vou começar a fazer as perguntas. Certo, vamos lá. É, quando, quando que foi o seu primeiro contato com o sistema de aquecimento de água? Você fez uma pergunta legal aí porque você não falou nada em sistema solar, né? Em aquecimento solar. E aquecimento de água, aquecer a água. Hoje existem várias formas de aquecer a água, né? Existe desde você colocar uma vasilha dentro, em cima do fogão, para você aquecer. Eu já tomei banho, né? Vou até colocar aqui, posicionar minha câmera para o pessoal do YouTube, mas eu já tomei banho de caneca. Já tomei banho de caneca algumas vezes quando a luz ia embora ou quando não sei, eu estava numa situação assim de mudança de casa para outra, alguma coisa assim. Principalmente na época que eu mudava de casa, porque eu pode falar que eu poderia cantar aquela música lá de Legião Urbana, que eu já morei em tanta casa que eu nem me lembro mais, mas realmente eu comecei a morar na casa dos meus pais, logicamente, né, do interior de Minas, lá na região do Vale do Jequitinhonha. A cidade chama-se Caraí, né? A gente morou, a princípio, eu morei na roça mesmo. E na época a gente plantava de tudo, meus pais. Teve uma época que a gente só a gente só comprava aquilo que realmente não tinha jeito, por exemplo, o sal, né? Mas meu pai conseguia cultivar todas as coisas que poderia produzir e para se alimentar. E quando você pergunta em relação ao aquecimento de água, uma coisa que meu pai tinha na época lá era a serpentina. Não sei se o pessoal conhece o que é serpentina, mas serpentina é um tipo de equipamento que você coloca uns tubos, uns canos dentro do fogão para você aquecer a água. E era o que a gente conseguia mais usar na época lá na roça, mesmo assim, porque aquela época, e assim, para a região em si, a serpentina era uma forma mais em conta possível de se aquecer a água, porque tinha lenha mais abundante, se colocava lenha dentro do fogão, enquanto que se cozinhava comida a água estava aquecendo. Apesar de também isso dá um trabalho assim até significativo para a gente ter que buscar lenha no mato, ter que esperar a lenha secar e tal. Aí se você buscava, tinha todo um processo para poder dar conta para aquecer água para 9 pessoas na casa. Eu sou o terceiro filho de 7, então era um desafio muito grande. Imagina se você fosse aquecer essa água para 9 pessoas por meio do chuveiro elétrico aí, o quanto que seria o custo do aquecimento de água. Então o primeiro processo de aquecimento, a forma com que eu usei da primeira vez para poder reduzir pela metade o valor da conta de luz foi por meio de aquecimento por serpentina. Diferente do que às vezes eu já falei na história de como que foi o processo de o meu primeiro cliente. Na verdade, o meu processo de aquecimento de água foi primeiramente na minha casa, na casa dos meus pais, onde eles esquentavam a água por meio da serpentina, que era por meio da lenha. Era o recurso que a gente tinha na época e, enfim, era por aí. E qual que foi o seu... Você já falou um pouco disso, né? Mas qual que foi o seu incentivo para começar a trabalhar nesse setor? Nós começamos um trabalho com a energia solar em si, com o trabalho de querer reduzir a conta de luz das pessoas, foi desde 2007. Da 2007 eu já tinha mudado para Belo Horizonte, já estava morando em Belo Horizonte, meus pais já tinham também mudado para a cidade nessa época. E eu estava acabando de me formar. Eu fui para Belo Horizonte por atrás dos estudos para me formar. E eu estava acabando de me formar e não sabia em que eu ia trabalhar. E aí eu falei assim, não, vou resolver
eu vou abrir uma empresa, vou querer me empreender, né? Eu sempre gostei de empreender, né? Apesar de ter trabalhado de empregado também, empreender para mim foi uma situação, foi uma vontade, foi uma coisa bem legal. E aí eu falei assim, olha, eu acho que tá na hora de eu resolver todo aquele perrengue que a gente passou lá na roça, que era buscando lenha para poder aquecer água para tanta gente, e depois o perrengue também para poder pagar as contas de luz quando nós já estávamos na cidade. Meu pai já estava na cidade, então ele já pagava altos custos na conta de luz. Inclusive eu tenho até um vídeo também, uma live que eu fiz com ele no YouTube, e a gente conversou um pouco sobre isso, eu e ele lá. Mas, enfim, quando a gente começou a lidar com querer reduzir a conta de luz pela metade por meio da energia solar, a gente começou a entender que isso seria possível de uma forma radical, ou seja, reduzir pela metade o valor da conta de luz por meio da energia solar térmica, que é o aquecimento solar. Por quê? Porque é um equipamento que é um produto que tem um investimento relativamente baixo em relação aos outros tipos de energia solar, né? Porque a gente vê outros tipos de energia solar. Nós temos energia solar térmica e energia solar fotovoltaica e outros tipos de energia solar também, né? Mas a energia solar térmica ela performou para a gente melhor uma possibilidade de ter um resultado não só na questão de economia na conta de luz para as pessoas, mas também para uma questão também ambiental. E a gente sabe aí que desde algum tempo para cá, essa questão ambiental ela vem se manifestando muito para as pessoas. Quem deseja fazer alguma coisa que não esteja alinhada com a questão ambiental está meio fora das políticas mundiais aí que estão cada vez mais reforçando isso, né? Então a ideia era isso, a gente poder trabalhar com um produto que realmente a gente gosta, eu trabalhar com aquilo que eu gosto, porque eu acho que não tem coisa melhor no mundo do que a gente trabalhar com uma coisa que a gente gosta, aquilo que a gente sente o prazer de fazer. E hoje, até hoje, eu amo ensinar as pessoas a reduzir a conta de luz, a conseguir resultado com isso. Às vezes, não sei se você lembra, Natânia, o ano passado, nós pegamos uma senhora, nós pegamos assim, pegamos um atendimento de uma senhora lá de Vespasiano, que ela estava assim reclamando de uma empresa que atendeu, e aí acho que ela já tinha mais de 70 anos. Ela chama até Dona Maria mesmo. E ela estava aflita porque ela foi atendida por uma empresa, por uma casa de material de construção, e instalaram o equipamento para ela lá e não estava funcionando. E aí ela ficou sabendo por meio de um vizinho que tinha um aquecimento solar que funcionava bem, e aí chegou até a gente. No final das contas, ela conseguiu dividir o equipamento em 12 vezes lá, um cartão de crédito, e uma coisa assim, bem louca, né? E a gente quis atender ela. A gente quis mostrar para ela que o equipamento funcionava, ela já tinha confiança do vizinho, e aí, nossa, eu só depois disso eu não conversei com ela mais, assim, depois de muito tempo. Mas realmente ela falou pra gente assim, nossa meu filho, mas é um sonho colocar aquecimento solar na minha casa, e o meu que eu coloquei aqui não funcionava, e assim é uma pessoa muito querida, né? Então, eu acho que quando a gente consegue transformar a vida das pessoas com esse tipo de trabalho, a gente sente prazer por atender, né? Então, foi pensando nisso, essa ideia de como que começou, né? Entendi. Não, bacana. Então já tem 13 anos já, né? Tá nesse ramo. Então, 13 anos, agora em maio, eu lembro que foi no dia, eu acho que foi no dia 17 ou 21 de maio de 2007 que nós registramos o CNPJ da empresa na época. A gente teve um apoio muito grande do meu pai, do nosso pai na época, que ele apoiou os filhos para poder empreender e eu estava no bolo lá e aí ele apoiou mais no sentido moral também, inclusive o primeiro cliente, né, o primeiro aquecedor solar que a gente instalou, a pessoa que confiou na gente primeiro foi ele, foi meu pai, né? E ele sempre que incentivava a questão da energia solar, ele falava que a gente tinha que fazer alguma coisa para poder mudar esse mundo aí que está aí. E aí a gente pensou assim, não, vamos pensar em alguma coisa que faça realmente sentido em relação a isso. E aí foi assim que começou, entendeu? Entendi. Bacana. Então, eu vou passar para a próxima pergunta. Então, você acredita que a população tem desconhecimento perante a área de energia solar? Que é difícil ter acesso a esse tipo de conhecimento? O que você faz para tentar passar esse conhecimento para frente?
Então, quando a gente fala não só em questão de conhecimento, a gente tem que falar também obrigatoriamente de condição social que quanto menor a condição social das pessoas, menos elas são esclarecidas, né? Menos são esclarecidas. Apesar que também, se for olhar bem, na época que eu comecei a estudar energia solar, na hora que eu comecei a estudar, na verdade, o meio ambiente. Eu lembro que no terceiro ano do primeiro grau, eu assim já entrei de cara, foi no segundo. Minha mãe ensinou a gente ela já foi professora, ela ensinou também a gente a ler e escrever em casa, mas eu lembro que a professora, ela começou a explicar o sistema solar, né? Para quem, para quem já estudou aí o sistema solar, ensinava planeta Vênus, Terra, Marte, aí por aí falava, né? E falava que o Sol é uma grande é um grande astro e tal. E meu pai falava assim, o Sol é uma bola de fogo, né? Falava pra gente, e eu muito criança, eu falava assim, cheguei na frente da sala e a professora perguntou o que que era isso, o que que era o Sol, aí eu falei assim, não, o Sol é uma bola de fogo, né? E eu peguei aquela ideia do meu pai, e aí, adivinha qual era o apelido que colocaram pra mim? Me chamaram de bola de fogo, e lá de trás da sala ficava gritando, ô bola de fogo, e eu ficava morrendo de raiva, sabe? E aí quando a gente morre de raiva. Então, você já tem desde a infância a proximidade com a energia solar. Então, e aí, quando a gente tem raiva de uma coisa, o apelido aí que pega mesmo, né? E eu era uma criança É, muito pequena, muito assim, franjinha mesmo, assim, nesse sentido assim de não ter crescido, né? E eu sofria demais porque nessa época, porque os colegas, eles, assim, eu sentava sempre na frente para querer aprender mais, e eles vinham com tapa e sentavam na minha cabeça assim, ó, e assim, eu ficava morrendo de raiva, aí o apelido pegava e não tinha jeito, né? Mas nessa época eu comecei a dar valor mais pelo meio ambiente. O meu avô, ele botava fogo na plantação, às vezes no capim, para poder achar que ao longo do tempo esse capim iria melhorar, ele ia brotar com mais força. Mas eu não conhecia bem a didática do manejo do capim. E aí eu sempre olhava aquilo e falava, meu avô, vovô, não põe fogo no capim não, isso faz mal para o meio ambiente. Então, desde pequeno, eu me apaixonei por essa questão do meio ambiente, né? Então, eu acho que foi um ponto positivo para eu poder começar. Mas aí você perguntou em relação a por que ensinar isso para as pessoas, né? E qual que é o nível de conhecimento delas. Quando a gente é muito pequeno, né? Quando a gente, às vezes, quando a gente não conhece as coisas, quando a gente não tem estudos, a gente não entende do que é a importância do meio ambiente em si. Muitas vezes as pessoas, elas não sabem, ou não sei se não procuram, mas a primeira coisa que elas pensam na energia solar, elas pensam na redução na conta de luz. Elas pensam no aquecimento solar de água, elas pensam na fotovoltaica, sei lá, eles querem reduzir a conta de luz. E de fato elas não estão erradas, né? Não tem nada de errado com isso. Mas eu acho que elas deveriam pensar assim na questão ecológica, no meio ambiente em si. E como eu pensava disso desde o início, então eu estou vendendo alguma coisa, então, alguma ideia, não é só pensando na economia, e realmente eu gosto de ensinar que as pessoas consigam resultado nisso, mas só que o meio ambiente em si é um papel importante para que as pessoas consigam passar para as próximas gerações aí uma vida melhor, né? Mas eu não sei se eu respondi a pergunta sua, respondi ou não? respondeu, respondeu um pouco. Tem uma parte que eu perguntei se você acha que as pessoas não conhecem essa área de energia solar ou não procuram mesmo, é, ou então elas só procuram quando elas conhecem. Na verdade, assim, é, é, hoje em dia, principalmente na região de Belo Horizonte, que é uma região que as pessoas já estão tendo um pouco mais de conhecimento, não no nível Brasil, um pouco mais, mas elas já estão conseguindo mais indicações de vizinhos que já acham importante a energia solar como um meio de economizar energia. Mas eu diria que seria coisa de 10% das pessoas que pelo menos pensam que isso é importante para elas e acham e querem comprar, adquirir algum produto para reduzir a conta de luz. Mas a maioria, elas não conhecem bem o produto. A maioria não sabe o que é um aquecimento solar, o que é energia fotovoltaica, misturam as duas. Inclusive ontem eu fiz uma live sobre isso. Eu falei sobre a diferença das duas, qual que é melhor e qual que é pior. Então assim,
eu achei eu acho que as pessoas elas precisam entender que existem formas de reduzir a conta de luz de uma forma mais barata e elas ainda não sabem e elas precisam ainda de abrir os olhos para isso. E quanto mais a gente fala, quanto mais a gente faz lives, quanto mais a gente prega isso, ajuda muito a que essa informação chegue às pessoas. Então, eu acho que eu melhorei um pouquinho a resposta agora, não melhorei? Talvez? Melhorou. Sim, responder. Quais que foram as dificuldades iniciais que você teve? De, do negócio? Nesse ramo, quando você começou a mexer com energia solar? Olha, eu acredito que qualquer empreendimento tem dificuldade, né? Qualquer empreendimento que a gente vai mexer. Primeiro, assim, Mas a gente começa. quais as dificuldades da sua área? Isso, da minha área. Primeiro que a gente começou a empreender, começou na área, na região no interior de Minas, que ainda a condição de vida era menor do que a que a gente tem hoje, ou menor do que a cidade, do que a capital. No interior de Minas, as pessoas elas têm dificuldade para poder pagar não só a conta de luz, mas mais ainda para investir em um sistema de geração de energia que custa talvez 3, 4 mil, não sei, ou mais, dependendo da residência. Então, convencer as pessoas lá ainda era mais difícil pra gente. A gente mostrava, ia em várias visitas, fazia porta a porta, e a gente também não tinha ainda uma experiência muito para o produto em si. Não tinha tanto conhecimento no início. A gente, apesar de ter feito muitos cursos de especialização, de instalação, né, a gente tinha essas dificuldades para poder, principalmente, treinar a equipe. Para você ter ideia, o treinamento da nossa equipe, a gente teve que ir para São Paulo para treinar. E hoje em dia a gente consegue treinar isso pela internet. Hoje eu dou cursos de instalação de equipamentos. A gente tem cursos online que a gente consegue treinar pessoas do Brasil ou do mundo inteiro. E essa questão do treinamento foi um problema, foi uma dificuldade que a gente teve na época. Então, em si, eu acho que na época também, há 13 anos atrás, a energia solar era menos conhecida também. As pessoas elas entendiam menos do assunto. E hoje em dia, principalmente de 2012 para cá, que teve aquela portaria também da ANEEL, que ajudou as pessoas a fazerem geração de energia, elas começaram a ampliar um pouco o conceito do que é energia solar. Mas ainda tem muita parcela muito grande que desconhece isso aí. Então, eu diria que a maior dificuldade foi o treinamento, né? O treinamento da equipe, que eu acho que para a área em si, que era mais difícil de treinar. E o baixo conhecimento do pessoal em relação à área, que também era mais difícil da gente poder levar a pessoa para ela conhecer. A gente também tinha dificuldade até com material também para expor as pessoas, né? Para expor para as pessoas fotos, tudo isso para começar um trabalho. Eu acho que qualquer empresa, não seria só dessa área, não, mas a gente não tinha Sim. fotos para mostrar de produtos. Então você vai concordar comigo que hoje a dificuldade atual é a falta de conhecimento do produto. A dificuldade que nós enfrentamos é que as pessoas não conhecem, então muitas vezes quando procura a gente tem que dar praticamente uma aula, não Olha, é? Ou você acha que é outra dificuldade que a gente enfrenta? então, depende para qual ângulo que a gente for falar. Se a gente for falar em questão de comercialização em si, para o início da comercialização, para convencer a pessoa de que isso faz sentido, o nível de conhecimento das pessoas se atrapalham. Elas não sabem. Elas não sabem, por exemplo, que elas dizem que o produto é caro, por exemplo. E há uma relação de o que é caro e o que é barato. Às vezes tem coisas que a gente não trata como gasto, a gente trata como investimento. E dependendo da coisa que não der retorno de investimento, é caro. E às vezes a coisa que dá muito gasto na casa e às vezes não faz tanto sentido para essa questão de ter um resultado financeiro, às vezes pode parecer ser caro. Mas se você pegar uma energia solar aí, desde o conceito do início com o aquecimento solar, por exemplo, que ele tem um retorno de investimento próximo de 50% ao ano. E aí você vai falar que o produto é caro, sendo que você investe na poupança, o investimento da poupança retorno de 3%, imagine de 3 para 50 ao ano, né? Então você tem que pensar nisso. Mas eu acho que o conhecimento está melhorando,
mas ainda essa é uma dificuldade das pessoas também não conhecerem não só o que é o produto, mas também conhecerem as melhores opções no mercado. Não tem pessoas, às vezes, confiáveis que elas possam depositar confiança. Às vezes as pessoas que acham que pode confiar daqui a pouco somem no mercado. Às vezes também instalam um produto e dá um vazamento. E assim, eu até estava lembrando outro dia, e você acompanha esse trabalho, né? Teve um cliente que a gente instalou um produto de aquecimento solar lá em Betim e deu um vazamento na casa dele, né? E aí, Foi. normalmente chega até mim quando a coisa assim, quando a situação fica mais difícil de resolver, e pela experiência que eu tenho, vocês me perguntam, é normal, vocês me perguntarem o que eu acho que deve fazer. E a situação lá era o seguinte, deu um vazamento no aquecedor solar, e inundou a casa do cliente, derrubou gesso, fez uma maior bagunça, né? E aí, a primeira coisa que eu perguntei para a equipe, não sei se você lembra, como é que foi? Foi responsabilidade nossa ou foi responsabilidade do cliente? Como é que foi lá? E aí vocês responderam para mim, não foi um nem outro, assim, a responsabilidade em si. Mas no sentido de responsabilidade pelo carinho com o cliente, a gente assumiu a responsabilidade porque lá foi uma conexão, um tubo de PVC que ele estava rachado e ele vazou em cima do telhado. E são coisas que são muito difíceis de detectar. Na hora que foi testado, que o técnico abriu a água, testou, não vazou nada. E aí terminou lá, passou um dia, dois lá, que o negócio começou a pingar, não tinha ninguém na casa, eu acho que a casa era nova e tal. E aquilo vazou dentro do telhado e quebrou o gesso. E aí a cliente falou assim, não, agora isso aqui tem que arrumar, vocês vão ter que pagar. O cliente, não sei se tratou direto com a esposa dele e tal, mas eu só sei que ficou bravo no início, falou, e aí a gente falou assim, não, se a responsabilidade é nossa, nós vamos assumir. E aí quando foi fazer o orçamento lá, eu acho que deu quanto? 1.800, 1.900 no início? 1.900 que a gente 1.900, pagou. 1.900 reais que a gente pagou para consertar um problema que era, digamos, ou era de distribuidor que quebrou o cano, ou era de um fabricante que fabricou o tubo de forma errada. Não era um problema no aquecedor solar. E aí a gente assumiu essa responsabilidade, fez o pagamento para o cliente, ele foi lá, reformou tudo certinho, bacaninha. Só que o que acontece que no mercado hoje é o inverso. As pessoas, elas, por exemplo, elas fazem o atendimento ao serviço e podem até ter responsabilidade em cima daquela situação e elas não assumem o problema. Elas querem sempre empurrar o problema para outra pessoa. E se é um terceirizado, se é uma pessoa que não tem uma parceria muito boa com o fabricante, aí que ele vai jogar a responsabilidade em cima do fabricante do equipamento, e aí o fabricante do equipamento falar que não é responsabilidade dele, e aí junta aquele jogo de empurra-empurra e o cliente sai sobrando nessa. E aí é um problema sério que eu acredito que é de mercado hoje em dia. É uma questão de ética, falta de compromisso, falta de profissionalismo, falta também de experiência em si, da instalação, que as pessoas acham que sabem, mas fazem um monte de gambiarra, fazem um monte de coisas que eu acho que não devem ser feitas. Não posso dizer que a nossa equipe é uma equipe 100%, que não erra. Isso aí é impossível a gente falar que ninguém erra. Mas a questão, principalmente, eu acho que é a responsabilidade. Tem que ter uma responsabilidade grande e o mercado não está muito preparado para isso. Não está treinado e a gente está aí com muitas consequências disso. Muitas solicitações de assistência técnica, que você que está aí todo dia, você acompanha assistência técnica sem necessidade. Que a pessoa foi lá e fez um negócio errado só para a gente poder fazer, tudo bem, a gente tem o maior prazer de atender, mas é um problema. Sim. Então tá. Então essa parte a gente concluiu. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Quais modelos que existem de aquecimento de água atualmente e qual deles economiza mais? Então, hoje existem vários tipos de aquecimento solar. Se a gente for fazer um levantamento desde o início aqui do tipo de produto, a gente vai dizer que aquecimento solar é a coisa mais fácil que tem para poder fazer. Se você colocar um rolo de mangueira em cima do telhado, colocar uma parte de uma água entrando em um lugar e saindo para outro, com a caixa de água lá, você consegue aquecer a água. E aí existe as diferenças de tipos de aquecimento solar pela tecnologia, desde o rolo de mangueira que fica dentro, em cima do telhado,
até a garrafa PET, tem gente que usa aí outros tipos, caninho de PVC, usa uma plaquinha de PVC para fazer o equipamento mais em conta ou de baixo custo. Tudo isso aquece a água, mas no final das contas, às vezes não atende uma eficiência de aquecimento de água tão bom. E aí é uma questão assim de ser um produto muito barato no quesito de tecnologia ou em comparação a outros realmente que eles têm um investimento que te dá uma certeza de que o produto vai ter, além da durabilidade, uma eficiência melhor. Então, o barato que sai caro, né? E aí você pega uma situação como essa aí, que a gente pega sempre, tem que trocar um equipamento por outro, porque durou aí um pouco tempo, ele estragou ou não atendeu bem pela quantidade de pessoas, e aí você não conseguiu resolver o problema do cliente. Então, se existe um produto mais em conta ou que possa dar um benefício melhor para o cliente, é preciso avaliar com calma. Mas nós, efetivamente, nós resolvemos trabalhar desde 2008 com o tubo de vácuo, com aquecimento solar, com a tecnologia de isolamento térmico a vácuo. O aquecimento solar a vácuo, ele consegue manter a temperatura, absorver melhor a radiação solar e transformar em calor. E aí, na hora que você tem aí um equipamento acoplado, por exemplo, que o coletor ele é conectado ao reservatório, a água ela aquece aqui, vai para o reservatório de água que ela já está quente e não perde temperatura ali entre um local e outro, você tem uma eficiência melhor. E também, consequentemente, por ter um equipamento compacto, já vem uma estrutura preparada, nós aqui da Brasolar, nós temos o sistema Brasolar, que ele, efetivamente, ele atende outros requisitos também, como a facilidade para instalação, tem outras facilidades também do produto. Mas a gente acredita muito no melhor custo-benefício do equipamento a vácuo hoje. Você me perguntou também sobre as diferenças, né? Existem outros tipos, né, de coletor solar, que existe coletor plano, né, que também funciona. Inclusive, o primeiro aquecimento solar que eu instalei lá para casa do meu pai, lá que foi o nosso primeiro cliente que eu falei, foi do coletor solar plano. Ao longo dos anos, ele foi trocando essa tecnologia. Ele hoje já usa equipamento a vácuo, mas lá no início era o coletor plano. Hoje a gente consegue tecnologias que sejam, digamos, mais avançadas nesse sentido. Compreendo. Então, eu já acabei as minhas perguntas, né? Se você quiser falar mais alguma coisa sobre o tema. Legal. Eu acho que foi muito produtiva a nossa live hoje. Eu vou abrir aqui para o pessoal também fazer as perguntas, né, que quiser no comentário aqui do nosso Instagram. E para o YouTube também, se quiserem comentar. Eu não sei se já teve algum comentário aqui. Vamos olhar aqui para ver se a gente consegue ver alguém aqui que comentou. Acho que tem um pessoal que fez umas perguntas. Teve o Simões aqui. Gostei muito de seu vídeo. Consigo colocar a placa no telhado e o boiler na laje mais baixa? Foi uma pergunta que fez aqui. Vamos responder essas perguntas aqui. Eu acho que fica legal, né? A pergunta consigo... Vou repetir aqui só pra gente poder não... gostei do sistema, dos vídeos. Consigo colocar a placa no telhado e o boiler na laje mais baixa? Depende de um sistema de circulação que você pode adaptar aí. Para o coletor solar separado em relação ao reservatório, existe uma engenharia para você funcionar, onde que o coletor solar ele precisa ficar mais baixo do que o reservatório aqui, ó. Ele tem que estar mais baixo. Se ele está mais baixo e tem que ter uma altura suficiente para isso, aí você vai conseguir fazer uma circulação natural. E além disso, acima do reservatório, você tem que ter uma caixa de água para abastecer o equipamento. Aí se você consegue essa engenharia aí para poder fazer a coisa funcionar de forma natural, beleza. Se você não conseguir, você teria que fazer um sistema com circulação forçada, que existe um bombeamento que vai fazer a água circular entre coletor solar e reservatório. Há um investimento um pouco maior, mas ainda vale muito a pena, porque a bomba que vai ficar ligada aí só naqueles intervalos de tempo que há o aquecimento, o gasto não vai ser assim tão significativo, mas existe um investimento um pouco maior e tal, então assim, há como adaptar, vale a pena, vale. Então, você só precisa de escolher aí onde vai ser colocado, melhor preferencialmente colocar um telhado voltado para o norte, que vai ter mais radiação e tudo mais. Tem outra pergunta aqui que fala de um aquecedor solar com placas retas, não o de vácuo. É a mesma coisa, tanto o coletor de vácuo quanto o plano, ele vai ter o mesmo esquema de funcionamento. O coletor solar vai ficar para baixo, reservatório para cima, se for circulação natural, e a caixa d'água em cima. Então,
para fazer o processo de circulação natural. Se for aí um sistema se for um sistema de circulação forçada, você vai utilizar o bombeamento. Tem outra pergunta aqui que é o seguinte: o quanto tempo a empresa está atuando? E atua somente em BH e regiões metropolitanas? É a Mara Araújo que perguntou aqui. Na live a gente falou aqui, né, de 13 anos que a empresa está no mercado, que a gente veio para um processo de várias mudanças. Eu até esqueci de falar como que foi a parte da mudança para começar a trabalhar com o sistema de vácuo, né? Que nós começamos a trocar coletores planos na época da chuva de granizo que teve em 2009, né? E aí nós acabamos de trocar muitas placas por causa dessa chuva de granizo, e a gente descobriu no mercado esse coletor de vácuo e abriu o mercado no Brasil para o coletor a vácuo. E aí quando foi em 2012 começamos a trabalhar com a marca própria, já com fabricação na China, e em 2014 nós trouxemos a fábrica para o Brasil. Foi um marco muito grande para melhorar a qualidade do produto, tirar aquele padrão China que o pessoal falava muito: seu produto é chinês ou brasileiro? Não, meu produto é chinês. Aí Ting Ling. E aí a gente falava assim, e realmente de fato na China tem produtos bons e tem produtos ruins. No Brasil também é a mesma coisa. Só que o que você tem que entender é que você tem que acompanhar o processo produtivo e entender o porquê que cada peça é colocada naquele lugarzinho ali. Por que a chapa tem que ter aquela espessura, por que tem que ter aquela saída naquele lugarzinho lá certinho. Tudo isso você tem que saber. E aí nós desenvolvemos esse mercado no Brasil, adaptando o produto que era chinês para o Brasil. E aí nós melhoramos o produto e continuamos aí depois com certificação, e até hoje a gente está aí com o produto no mercado. E aí você perguntou se a empresa ela atua em outros locais, né? Em regiões que não sejam em BH. Preferencialmente a gente, com a parte de instalação, a gente atende em BH, mas em outras regiões a gente tem parceiros. Se for para poder fazer instalações a gente consegue também, mas é bom você avaliar, me dizer para a nossa equipe aqui de onde que qual que é a região, para a gente poder avaliar como que a gente pode te atender, tá? Outra pergunta também da Mara aqui: qual a distância e altura posso pôr em cima da casa em relação aos pontos hidráulicos? Desculpe, não sei se me explico. Vou tentar ler aqui, ó, que aí você pode também ver. Qual a distância entre a altura posso pôr em cima da casa em relação aos pontos de consumo? Você deve estar falando qual a altura do aquecedor solar acima dos pontos de consumo. Você tem que colocar acima, logicamente, para poder abastecer por gravidade. Você pode colocar mais distante e menos distante. Quanto mais distante você fizer dos pontos de consumo, mais demorada vai ser a água chegar ao ponto de consumo. Se a água demorar a chegar ao ponto de consumo, o que vai acontecer? Você vai desperdiçar a água, você vai ter mais tempo para poder esperar a água chegar ao ponto de consumo. E aí a gente tem outras questões para poder ensinar para você, que é a tubulação adequada para isso. Tem uns vídeos que a gente mostra como fazer o encanamento. Se você colocar aí no Google, no nosso YouTube, coloca aí como fazer encanamento, coloca braço solar, que aí já aparece na hora os vídeos. Tem o passo a passo do 1 e 2 para você fazer essa hidráulica, se você preferir. E quem não fez a hidráulica aí, tem uma casa que ainda é antiga, você pode colocar um misturador externo que não precisa de quebrar a parede, que é uma forma de resolver esses problemas aí, tá certo? Então, a gente acabou as perguntas aqui, e amanhã nós temos outro tema aqui. Você tá aí, anotou qual que é o outro tema de amanhã, Nathani? Não. O tema de amanhã é investir para reduzir a conta de luz. Fica caro? Esse que é o tema de amanhã. Então, se você quiser participar a gente vai detalhar com mais calma sobre isso. Amanhã vai ser às 20 horas. Hoje deu um pequeno delay aí, um atraso, por conta de uma configuração dos meus canais aqui, porque a gente resolveu transmitir nas 3 plataformas, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Então nós estamos conseguindo transmitir aqui, apesar de alguns percalços aí, mas amanhã a gente está aqui de novo, às 20 horas, e aqui nós estamos com a live Sunback todo dia. Para você que não sabe, tem várias já, hoje já é a 33ª desse projeto que a gente está fazendo, pelo menos quase todo dia, mas de hoje em diante até o 20º dia a gente está fazendo aqui direto, sem parar, com vários temas de lives aí, tá? Então, eu sou o Sávio Franca. Nathani Monteiro. Nathani Monteiro. Nathani Monteiro. Isso, gente. Obrigado aí, Nathani. Obrigado por estar aqui hoje também com a gente.
E vou finalizar a nossa live aqui e nos vemos até amanhã. Valeu? Até breve. Tchau. Tchau.